Bom, pessoal, então na aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito de como se dá a propagação de um feixe gaussiano que a gente viu anteriormente aqui no curso, né? Como é que a gente descreve um feixe gaussiano, né? E agora nessa aula, na verdade, a ideia é de, sabendo então que o feixe gaussiano tem aquelas características que a gente viu na aula passada, como é que eu faço a propagação desse feixe, ou seja, como é que esse feixe caminha num meio homogêneo e como é que esse feixe muda suas propriedades, né, quando ele passa por elementos ópticos, por exemplo, os mais utilizados aí são as lentes, né? Bom, pessoal, então na verdade para a gente estudar aqui a propagação de um feixe gaussiano, a gente vai primeiramente lembrar com vocês aqui que na verdade a gente está no regime da ótica ondulatória aqui nesse curso. E como a gente viu lá já na aula passada, a difração ela passa a ser importante, né? Ela é tão importante que quando a gente utilizou lá as nossas equações de onda, a nossa equação de onda, né, com simetria cilíndrica, para fazer o cálculo do feixe gaussiano, a gente viu que a difração, né, já aparecia implícita na solução do nosso problema, porque a gente não tinha um ponto focal mínimo, né? A gente viu que a gente tinha um ponto focal mínimo, né? Que era o W0, que esse ponto focal não era zero, como a gente, na verdade, poderia imaginar do ponto de vista de ótica geométrica. Portanto, né, nesse regime que a gente está estudando aqui de ótica ondulatória, a propagação do feixe ela não segue a ótica geométrica, mas ela vai seguir, então, um novo tipo de propagação, vamos dizer assim, né? Que aonde efeitos de difração são importantes. Então, como a gente viu na aula passada, para a gente caracterizar completamente um feixe gaussiano, basta a gente saber a cintura do feixe, W de Z, e o raio de curvatura do feixe, R de Z. Eu acho que eu não comentei anteriormente, mas por que é chamado de W de Z a cintura? Vem do inglês waist, tá bom? W-A-I-S-T, tá bom? Não waste de lixo, né? Mas waist de cintura, W-A-I-S-T, tá bom? Então, é claro, se eu sei como é que varia a cintura do feixe ao longo da sua propagação, basicamente eu já sei como é que o nosso feixe está, quais são um parâmetro que caracteriza completamente o meu feixe do ponto de vista de amplitude. E se eu sei como é que o raio de curvatura muda, né? Esse é um termo novo que apareceu na fase desse feixe. Então, se eu sei a cintura e o raio de curvatura, eu já sei. Então, se eu sei como é que isso aqui muda, né, quando eu passo por elementos ópticos, eu já sei caracterizar perfeitamente a propagação do meu feixe gaussiano, tá bom? Então, o W ajuda a caracterizar a amplitude e o R a fase, né? Porque lembrando lá da curvatura da frente de onda, né, que tem aquele termo que vai R2 sobre esse R grande. E é claro que esse é o termo novo, né? Que apareceu, que a gente não estava acostumado. Fora o termo de fase convencional elevado a IKZ, mas isso aí já sabe como tratar. Bom, pessoal, para entender como se dá como se dá a propagação de um feixe gaussiano, a gente usa o que é chamado aqui de lei ABCD, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona essa lei ABCD, e vai ficar claro porque ela chama lei ABCD até o fim dessa aula. Bom, o que a gente viu na aula passada, lá quando a gente resolveu, a gente tinha esse parâmetro Q de Z, que ele era K sobre Z Q0, tá bom? E a gente sabe que esse Q0 aqui, ele era um número complexo do tipo IZ0. Mas vamos lá, vamos partir aqui. Então a gente viu, quando a gente resolveu a equação de ondas, ou seja, para a propagação no meio homogêneo, né? Lembrando que aquela nossa equação de ondas, a gente está supondo que o meio é homogêneo, né? Que a refração é constante, né? Desde o começo lá, nas aulas anteriores do curso. Então a gente viu na aula passada que a gente tinha como uma das soluções da nossa equação de ondas para a simetria cilíndrica aparecia essa função Q de Z, que era K sobre ZQ0. Se a gente chamar agora esse ZQ0 de um Qzinho de Z, tá bom? Então a gente pode simplesmente reescrever essa equação aqui, ó, como sendo Qzinho de Z, né? É K sobre Qzão de Z, tá bom? Ou se você preferir, Qzão de Z sobre K é 1 sobre Qzinho. E essa aqui eu vou chamar de equação número 1, tá bom? Vou usar ela daqui a pouco, tá bom? Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte. Eu vou introduzir esse parâmetro novo, Qzinho de Z, que é o parâmetro Q0 que eu tenho, certo? Que é dado, né? Porque, afinal, eu tenho que saber
alguma coisa do meu problema, né? Lembrando que isso aqui vinha lá da condição de contorno quando a gente resolvia a nossa função, mais z. Então quem que é o meu q? Como é que eu evoluo espacialmente o meu q de z? Ele é o q0, né? Com um determinado ponto conhecido, na verdade em que ponto? Em z igual a 0, né? Porque quando z igual a 0, q de z igual a 0 igual a q0. E ele evolui simplesmente somando o z dele aqui, tá bom? E aí, se eu sei, então, esse meu qzinho de z, eu posso relacionar aqui esse 1 sobre o qzinho de z com qzão de z sobre k, tá bom? E essa aqui eu estou chamando de equação 1. Bom, ainda da aula passada, quando a gente obteve lá o nosso feixe gaussiano, a gente viu que esse qzão, que eu estou conversando aqui com vocês até agora, ele aparecia naquele termo exponencial, né? Dava um e elevado a menos i qzão r ao quadrado sobre 2, tá bom? E a gente viu, depois de fazer um pouquinho de conta, que isso daqui a gente podia reescrever dessa forma, né? Como sendo um e elevado a menos r2 sobre w2 de z, menos ik r ao quadrado sobre 2q de z. Ou seja, olha só, de uma certa forma, né? E essa função para w de z e para r de z, né, pessoal, é aquelas que a gente já escrevemos, que eu já passei para vocês na aula passada, tá bom? Beleza, mas olha só, então a gente consegue diretamente relacionar q de z com w e com r, tá bom? Por essa expressão aqui, tá? Ou seja, então dessa equação a gente pode escrever que o meu ik grande sobre 2 é igual a 1 sobre w ao quadrado mais ik sobre 2r. Então olha só, a gente vê que diretamente eu consigo relacionar o meu q com o meu w e com o meu r. Lembrando, se eu tenho meu W e meu R, meu feixe está caracterizado, porque eu sei como é que a cintura do feixe vai mudando e sei como é que a curvatura da frente de onda vai mudando. E isso já basta para eu saber tudo sobre o meu feixe. Muito bem. Manipulando um pouquinho aqui essa conta, tá bom? Vou isolar o Q de Z, né? Jogo aquele 2 para lá, divido pelo I, vou mexendo um pouco com as minhas contas, e aí eu consigo escrever aqui, ó, o meu Q de Z sobre K, e vou manipulando um pouquinho aqui. E aí eu consigo escrever que o meu Q de Z sobre K, né? Vou fazendo aqui essas continhas, que vai dar então, ó, o resultado final. Meu Q de Z sobre K é 1 sobre R de Z, R grande, né? A raio de curvatura, menos I lambda sobre πn W ao quadrado de Z. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Por quê? Porque aqui eu estou escrevendo um Q de Z, que era exatamente o que aparecia aqui, ó. Q de Z sobre K é 1 sobre Qzinho. Q de Z sobre K também é 1 sobre R de Z menos I lambda sobre πn W ao quadrado de Z. Então, se eu agora usar as duas equações 1 e 2, então vai resultar que 1 sobre Qzinho é 1 sobre R menos I lambda sobre πn W ao quadrado de Z. Ou seja, pessoal, esse parâmetro Qzinho que a gente introduziu lá, agora há pouco no começo, né? Ele permite o seguinte, ele é um número complexo, como a gente já sabia, que senão, lembra que a onda não ficava confinada se o Q não fosse complexo, porque a gente sabe que o Q0 tem que ser complexo, então é claro que o Q tem que ser complexo, né? Então, 1 sobre Q, esse parâmetro 1 sobre Q, olha só, se eu tirar a parte real, então isso aqui é um número imaginário, que já está até escrito aqui, né? O R é real, né? Então isso daqui já é a parte real, isso aqui é a parte imaginária. Então, se eu descobrir quem é esse parâmetro Q de Z, na verdade o inverso dele, né, 1 sobre Q de Z, a parte real desse 1 Q de Z me permite determinar o raio de curvatura R de Z. Então, eu determino meu parâmetro Q de Z, vai dar um número complexo, tiro a parte real do 1 Q de Z é igual a 1 sobre R. A parte imaginária de 1 sobre Q de Z vai estar relacionada, né, tem umas constantezinhas aqui, o lambda, o π e o n, com o w de Z. Tá bom? Então, da parte real de 1 sobre Q, eu tiro o raio de curvatura. Da parte imaginária de 1 sobre Q, eu tiro o W de Z, né? Usando aqui as constantes todas que tem que fazer, fazendo os inversos, fazendo a conta. Mas aqui é só para indicar que se eu sei esse parâmetro Q de Z, da parte real eu tiro o R, da parte imaginária do parâmetro Q de Z, 1 sobre Q de Z, eu obtenho o W de Z. Tá bom? Esse é o método que a gente quer fazer. Vamos dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. É um exemplo bastante trivial, por isso que eu coloquei exemplo entre aspas, mas para vocês verem como é que funciona. Então vamos lá. Esse método ele obriga que a gente conheça o feixe em algum ponto do espaço, tá bom? Então vamos dizer o seguinte: eu conheço o W0, tá bom? Então eu sei quanto que é o spot do feixe no foco, quanto que é a cintura do feixe no foco. Então se eu sei o W0, eu posso calcular o Z0, certo, pessoal? A gente viu lá atrás.
W0 ao quadrado é 2Z0 sobre K, que é igual a lambda Z0 sobre πn, tá bom? Por quê? Porque, é claro, se eu sei o W0 é dado, então eu sei a cintura do feixe, se eu sei a cintura, você vem aqui e você determina, então, o Z0, tá bom? Então, você usa aqui o W0 que é dado e determina quem é o Z0. Então, se eu sei o Z0, significa que eu sei o Q0. Tá? Se eu sei W0, eu sei Z0. Se eu sei Z0, eu sei o Q0, porque Q0 é IZ0, como a gente definiu na aula passada. Beleza, então eu sei quanto que é o valor do meu Q numa certa posição. No caso aqui, o foco, tá bom? Então eu sei o meu Q0, que é IZ0. Bom, então quem que é o meu Q de Z, pessoal? Meu Q de Z, ele é o Q0 mais Z, como a gente definiu agora há pouco. Mas o Q0, quem que ele é? Ele é IZ0 mais Z. Portanto, o meu Q de Z, então, é IZ0 mais Z. 1 sobre Q de Z é só pegar esse número complexo e fazer 1 sobre Q de Z, que vai ser 1 sobre IZ0 mais Z. Multiplique cima e baixo pelo complexo conjugado, tá bom? Para separar em parte real e parte imaginária. Então, embaixo vai dar Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado, Z sobre isso, menos I, Z0, Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado. Então, isso aqui é o parâmetro 1 sobre Q. Agora, eu aplico aquela expressão que a gente fez agora há pouco, tá bom? Então, eu vou igualar a parte real desse 1 sobre Q e a parte imaginária desse 1 sobre Q usando essa relação 3 aqui, tá bom? Lá atrás. Então, fechou. Ó. Da parte real, né? O que é a parte real da expressão anterior? A parte real da expressão anterior é Z sobre Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado. Então a parte real daquele 1 sobre Q é igual a 1 sobre R, que é Z sobre Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado. Isolando aqui, eu determino meu R de Z. A parte imaginária. Quem que é a parte imaginária dessa minha equação? A parte imaginária é Z0 sobre Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado. Então, a parte imaginária é Z0 sobre Z ao quadrado mais Z0 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a lambda sobre πn W ao quadrado de Z, que isso vem lá da minha equação 3. Então, daqui eu isolo o meu W2 e encontro aqui a minha função para o W de Z, tá bom? Ou seja, quem que é o meu R de Z? Então, se o meu feixe estiver propagando, se eu usar esse método que eu descrevi para vocês aqui, a gente consegue encontrar quem que é o R de Z, que é exatamente a equação que a gente tinha obtido antes, né, na aula passada, e a gente encontra a equação para W de Z. Bom, nesse momento vocês podem estar falando assim, não, Kleber, não vale fazer isso aí, porque você usou essa resposta para chegar aqui. É verdade, tá bom? Então é só uma ilustração de como é que a coisa funciona, né? Porque esse método, ele é autoconsistente, ele foi construído para ser assim, né? A gente pegou o Q que veio da solução, o Q maiúsculo que veio daquela solução, da nossa equação de ondas em simetria cilíndrica, e só desenvolveu uma metodologia. Mas se eu chamar, se eu criar esse parâmetro Qzinho, que é Q0 mais Z, e achar uma relação entre esse parâmetro Qzinho e esse parâmetro Qzão, é claro que vai dar certo, né? Porque, na verdade, isso daqui a gente já sabia da solução da aula passada. Mas é só para mostrar para vocês que é claro que o método é autoconsistente, tá? Então, se eu usar essa formulação aqui, de chamar esse Qzinho como sendo um Q0 mais Z, ou seja, se eu souber quem é esse Q0 em algum ponto, eu sei como é que o meu Qzinho evolui no tempo. No tempo não, no espaço. E aí eu uso aquela relação entre 1 sobre Qzinho dado lá pela equação 3 com as suas partes reais e imaginárias, todos relacionados com o Rão e com o W, né, com o W, e determino então como é que evolui, tá bom? Isso aqui é só para exemplificar como é que funciona, não tem muita aplicação, porque isso aqui é o resultado que a gente já sabia, ou seja, o feixe gaussiano propagando no meio homogêneo, o seu raio de curvatura vai ser dado por essa equação, que a gente já sabia da aula passada, e a cintura do feixe vai ser dada por essa equação, que a gente já sabia da aula passada, tá bom? Mas é claro que isso aqui foi feito para dar certo, porque é assim que o método foi criado, né? Mas essa é a ideia. Beleza. E se o feixe gaussiano agora, ele passa por lentes, não é mais no meio homogêneo como a gente acabou de fazer, mas ele passa por lentes ou outros elementos ópticos quaisquer aí. Como é que varia esse parâmetro Q? Porque se eu souber como é que o parâmetro Q varia, eu faço o inverso dos parâmetros Q, determino o W de Z e determino o R de Z e meu problema está resolvido. Aí é que entra a tal da lei ABCD. A lei ABCD, ela é uma lei que permite a gente calcular como que varia aquele parâmetro Qzinho, tá bom? E como é que funciona essa lei ABCD? Funciona assim, ó.
o parâmetro Q num ponto 2 é igual a parâmetro Q num ponto 1 mais B, dividido por C, Q1, que é o parâmetro Q num ponto 1, mais D, tá bom? Aonde? Por que ela chama lei ABCD? Porque, nossa, tiveram bastante imaginação no nome, então ela é ABCD, tá bom? Onde eu vou explicar daqui a pouco quem é esse ABCD, tá bom? E esse Q1 e Q2 que aparece aqui, ó, referem-se a posições do espaço, tá bom? Em planos aqui, ó, perpendiculares à propagação. Então, basicamente é assim, ó, eu tenho um plano que eu chamo aqui de plano 1, tá bom? Aonde eu sei o valor do Q1. Eu sempre tenho que saber em algum lugar para poder aplicar essa técnica aqui. É como a gente fez agora há pouco, né? Naquele exemplo meio esquisito, mas eu tinha que saber no ponto Q0. Se eu sei no ponto Q0, eu sei no ponto à frente. Então aqui eu tenho que saber o Q o Q1 numa certa posição. Aí desse plano 1, desse ponto 1 até o plano 2, ele vai passar por elementos óticos que são descritos por uma matriz, certo? Cujos termos são A, B, C e D. Que matriz é essa? A matriz, como a gente viu no final da aula passada, tá bom? Da ótica matricial. Então, se aqui eu tiver uma lente, se isso aqui for uma lente do ponto 1 para o ponto 2, aqui vai ser aquela matriz da lente que a gente viu na aula passada. Se forem duas lentes, você tem uma lente, uma segunda lente, você tem que fazer a multiplicação matricial daquelas duas lentes para encontrar o que você quer. Se é uma lente, uma translação e uma lente, uma outra lente, você tem que pegar a matriz da lente 1, saber a matriz da lente 1, saber a matriz de uma translação por uma certa distância D, digamos assim, e a matriz da lente 2. Você multiplica essas matrizes na ordem inversa, tá bom? É assim que isso daí funciona. Você multiplica as matrizes na ordem inversa, e aí você tem a matriz S desse sistema todo. Sabendo a matriz S, você vai então do ponto... você vai determinar o Q2. De que forma? Usando essa equação aqui. Eu sei o Q1, determino o Q2. Se eu sei o Q2, aplico a equação 3. Tá bom? Eu calculo lá 1 sobre a parte real, 1 sobre Q2, a parte real é 1 sobre R, a parte imaginária está relacionada a 1 sobre o W. Tá bom? Essa é a metodologia da lei ABCD. É uma lei, pessoal. Então, se você fala assim, nossa, mas como é que descobriram isso? Como é que isso daqui funciona? Na verdade, tem uma maneira de você mostrar que essa lei faz sentido calculando para meios tipo lente. Isso é um pouco acima do que a gente precisa fazer aqui nesse curso, mas acredite, essa lei funciona e tem uma verificação de que essa lei faz sentido se você imaginar um meio homogêneo, se você imaginar um meio onde tem índice de refração não homogêneo, que varia com a posição R, então a gente fala um meio tipo lente. Então a gente consegue mostrar que esse tipo de equação aqui, ó, ela é válida para um meio com índice de refração varia com a posição como se fosse uma lente. Não, obviamente é uma lei, né? Então não tem uma demonstração tão rigorosa assim, mas é uma demonstração que mostra que isso vale para vários casos assim genéricos, onde o índice de refração varia com a posição. Imagina, numa lente, né, a refração varia com a posição, né? A lente é gordinha aqui, então mais no centro, o caminho óptico efetivo é maior. Então, como se o índice de refração fosse maior, né, o índice de refração médio, que a luz vê, é maior no centro da lente do que na beirada da lente, tá bom? Mas é assim que funciona, então, essa lei ABCD. E ela é ABCD por causa disso, né? Então, a minha matriz aqui, que caracteriza a propagação do feixe do ponto 1 para o ponto 2. E lembrando, essa matriz ela pode ser um monte de coisas. Tem que fazer a multiplicação matricial para calcular. Então, é claro que a multiplicação matricial é muito fácil fazer no computador, tá bom? E é por isso daqui, tá bom? Então, é o A, B, C e D. Tem que ser assim, tá? A, B, C, D para poder dar certo com a lei ali que está escrita, tá bom? Então, essa daqui é a matriz que caracteriza o nosso sistema óptico quando o feixe se propaga do ponto 1 para o ponto 2. Vou fazer um outro exemplo trivial, de novo, para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu vou no ponto, eu vou fazer a propagação no ar. A matriz de uma propagação no ar, depois vocês podem estudar, ela é dada por propagação por quê? Por uma distância z, tá bom? Então a matriz ABCD de só propagação. Então o meu ponto Q1 é Q0, por exemplo, tá bom? É um foco, e aí a luz ela vai se propagar por uma distância z. Da ótica matricial, a gente sabe que a matriz que faz a propagação da luz, né,
de um ponto 1 até um ponto 2 distantes um do outro de Z é isso daqui, ó, é 1Z01, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então se a minha matriz aqui é esse negócio, quem que é o meu Q2? Bom, Q2 a gente usa a lei ABCD aqui atrás. Q2 é A Q1 mais B dividido por C Q1 mais D. Então é A Q1, A Q1 é 1, mais B, que é Z, dividido por C Q1, que é 0, mais D, que é 1. D, que é 1. D, que é 1. Então, isso daqui vai dar que o meu Q2, ele é Q1 mais Z. Se o Q1 for igual a Q0, é claro que o meu Q2 vai ser igual a Q0 mais D, e é óbvio, eu não vou fazer essa conta porque senão vocês vão ficar bravos comigo, né? Se Q2 é igual a Q0 mais Z, é exatamente igual àquela conta que a gente fez aqui atrás nesse exemplo, né? Olha só, né? Q2 é igual a Q0 mais Z, você vai fazer essa parte aqui, você vai igualar tudo e vai dar exatamente o mesmo resultado que já deu antes, tá bom? Então, é para mostrar que o método de fato funciona. Eu estou aplicando ele aqui, de novo por um caso trivial, né? Mas depois, um pouquinho mais adiante no curso, eu vou resolver para uma lente para vocês verem então como funciona. Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse aqui para vocês é, então, finalmente, que para fazer propagação de feixe gaussiano eu tenho que usar a lei ABCD, tenho que usar a equação 3 que a gente viu aqui, que relaciona a parte real e a parte imaginária de 1 sobre Qzinho com o raio de curvatura e com a cintura do feixe, o raio de curvatura é rão de Z e com a cintura do feixe W de Z, e que para isso eu tenho que calcular a matriz S que caracteriza a minha propagação entre o ponto 1, que eu tenho que saber qual que é o meu Q na ponto 1, então tem que ser dado, e o meu Q no ponto 2, tá bom? E se essa matriz for uma coisa simples, for um elemento ótico, só é um elemento ótico. Se é uma combinação de elementos óticos, a gente tem que fazer a multiplicação matricial das matrizes de cada um dos elementos óticos do meu sistema, tá bom, pessoal? Bom, então o que eu queria explicar para vocês sobre propagação de feixes gaussianos nessa aula era isso, tá bom? Até a próxima.